Houve a conclusão do inquérito hoje pela manhã, divulgado pela Polícia Civil, e segundo a investigação, o suspeito cometeu o crime contra duas vítimas em 25 de fevereiro, no clássico Grenal realizado no Beira-Rio. Uma primeira vítima teria sido uma torcedora do Inter. Ela afirma que foi agarrada à força pelo Saci e também ouviu palavras de conotação sexual. E uma segunda foi uma repórter, a Gisele Kumpel, da Rádio Monumental, que estava cobrindo a partida no gramado, e no momento do gol do Alan Patrick, de pênalti na comemoração, ela afirma também ter sido agarrada por esse homem e beijada. A investigação da Polícia Civil, então, concluiu que ele importunou essas mulheres e agora ele está indiciado por esses crimes. A delegada está contigo, Pedro? Está aqui. Está comigo a delegada Cristiane Machado Pires Ramos, aqui do atendimento à mulher de Porto Alegre. E, desculpa, como a gente não está te vendo, né? Ela nos ouve também? A gente consegue encaminhar perguntas? Vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui, Kelly. Eu estou só com um fone, mas aí eu vou passar para ela, que ela pode nos ouvir. Só um pouquinho. Delegado, por favor, botar o fone aqui para conversar com a Kelly no timeline na Gaúcha, para ela te encaminhar as perguntas. Tudo ok, Kelly? Tá com o fone já, delegada. Oi, delegada. Bom dia. Bom dia, Kelly. Que prazer estar conversando contigo. Muito bom recebê-la sempre, né, para falar de um tema que é tão importante, relevante, necessário. Já parabéns pela agilidade do trabalho. Queria que a senhora pudesse contar para os nossos ouvintes que elementos mostram que aconteceu, o que a polícia conseguiu captar. São depoimentos, são imagens que mostram que houve a importunação sexual. 2 casos. Bom, é importante trazer um contexto do que estava acontecendo ali. Perfeito. Imediatamente antes desse beijo forçado. O que acontece? A vítima, Gisele, né, a gente vai falar porque ela publicizou a situação. A vítima Gisele, ela já estava se sentindo incomodada com as brincadeiras que ele estava fazendo com ela. Ele passou a mão no corpo, olhando em direção a ela, ele vinha se aproximando e ela estava ali a trabalho. É importante que a gente tenha em contexto que ele não pode fazer nenhuma brincadeira com pessoas que estejam ali trabalhando. Isso foi confirmado pelo próprio Esporte Clube Internacional, né? O trabalho dele é de animação da torcida. Então, aqueles repórteres que estavam ali, alguns deles também, homens, relataram que ele estava incomodando, mas os homens ele incomodava de maneira diferente, dando chutinho nos pés, dando pequenos empurrões, enfim, importunando. Em relação a Gisele, o que a gente consegue ver nas imagens? As imagens confirmam exatamente o relato dela. Ela vinha incomodada por ele, começou a se afastar dele. No momento da cobrança do pênalti, ele parou exatamente do lado dela, ergueu a máscara, a gente consegue confirmar isso nas imagens, e aí ela, já incomodada, não queria mais ficar perto dele, saiu e foi para um outro canto. Do lado dele, haviam profissionais, outros repórteres ali, em torno de 15 pessoas, todos homens, a maioria deles de veículos de imprensa vinculados ao Grêmio, todos com identificação nos microfones, das cores do time, enfim, claramente eram pessoas vinculadas ao Grêmio, não era apenas ela, a repórter do Grêmio. O que acontece? No momento do gol, ele desvia desses outros profissionais e vai diretamente a ela e dá um beijo à força. A gente pode ver nas imagens que até o corpo dela meio que vai para trás, assim, ela se desequilibra. Ele ergue a máscara e beija a repórter. Na verdade, vocês podem até observar pela segunda foto, a boca dele não é coberta pela máscara, né? Aquela máscara, ele usa um tecido bem fino, né? Que é semelhante ao que a gente chama de balaclava na Polícia Civil aqui, porque alguns policiais também usam. Ele usa uma máscara de um tecido bem fino, e aí a máscara realmente do personagem, ela começa acima do nariz, aquela esponja. Então, na verdade, a boca dele fica só coberta por esse tecido fino. Independente dele erguer ou não, tem só esse tecido ali. A vítima nos relata que sentiu esse beijo, que sentiu o estalar ali, e ele não nega que beijou a vítima. Em nenhum momento ele negou, ele admitiu que beijou. Porém, a alegação desse indivíduo, é no sentido de que ele queria, usando as palavras dele, tirar uma onda porque ela era a única profissional do Grêmio ali. O que não é verdade, nós
confirmamos através das testemunhas que havia outros profissionais vinculados ao Grêmio, que inclusive todos eles tinham a identificação. A gente foi atrás, inclusive, do tipo de microfone que cada um estava usando para demonstrar que todos eles estavam com cores. Eles não usam, obviamente, nenhuma vestimenta ou camiseta do clube, mas todos eles têm microfones de rádios oficiais. E ele não foi dar um beijo num homem. Ele não foi dar um beijo no homem. Então, assim, eu sei que, né, eu e tu já participamos, inclusive, lá no Internacional, de palestras relacionadas a isso. Eu sei de todo o teu conhecimento sobre isso. E veja a importância da gente trazer essa questão cultural, né? Só Exatamente. a mulher é beijada à força. Nas duas situações, a gente tem uma outra vítima que surgiu. Até o momento temos 2 vítimas. É importante a gente trazer essa informação, que se há outras mulheres que passaram por algo semelhante, elas precisam vir registrar, e a gente tem total interesse em receber essas vítimas. Porque, assim, a outra torcedora é uma torcedora do Internacional, que estava com uma camiseta do Internacional e pediu uma foto com o personagem. No momento dessa foto, ele segura ela pela cintura, depois ele segura ela bem firme, você pode ver ali na foto, Kelly, que ele segura ela bem apertado no ombro, e com uma das mãos ele, inclusive, está roçando na altura dos seios dessa mulher. Enquanto ele faz isso, ele fala para ela: contigo estou me sentindo um adolescente na puberdade, e também dá um beijo à força nela. Então, brincadeiras de cunho sexual e feitas unicamente com mulheres, né? É importante que a gente diga também que não é o personagem que fez isso. Quem fez isso é um indivíduo que se aproveitou de estar usando aquela roupa, e com aquela roupa teve acesso a essa torcedora, por exemplo. Com aquela roupa ele se aproveitou da situação da comemoração do gol e foi unicamente na única mulher que estava ali. Eu acho importante isso que a delegada está dizendo, e brilhantemente, né? Assim, tocando no ponto que faz com que a gente entenda que é um caso que revela machismo, que revela essa cultura de achar que o corpo da mulher é propriedade, como a gente sempre contextualiza aqui, né, uma questão cultural que precisa acabar. É que a brincadeira com os homens é dar um chutinho, um soquinho. A brincadeira com a mulher é botar a mão na cintura, é dar um beijo forçado. Por que não deu um beijo no homem, sabe? É isso que realmente a gente fala e repete, e nos parece que a gente fala grego, a gente fala chinês, francês, outra língua, porque não é entendido nunca, né? São em 2024 e esse tipo de coisa está acontecendo. O mascote, porque é do Inter. Esqueçam o clubismo, esqueçam a paixão. Aqui está falando uma colorada. Não pode acontecer. Não pode acontecer no estádio do Inter, não pode acontecer no estádio do Grêmio, não pode acontecer no estádio do Zequinha. É uma questão maior do que isso. É uma questão que envolve vida de mulheres. Quando a gente insiste nessa questão, é porque tem gente que morre por causa disso. É porque tem gente que é estuprada e tira a vida por causa disso. É porque tem gente que não consegue sair de casa, tamanho medo, o trauma que uma violência gera. É sobre isso que a gente está falando. Então, o fato da delegada estar aqui hoje no programa, PG, e Tiziano, que vai entrar com a gente, Pedro, é fundamental, é primordial para que, mais uma vez, parem de tocar os corpos das mulheres sem consentimento. Parem. Não tem mais. Parem. Ninguém deu autorização. Ninguém dá autorização para você tocar no nosso corpo sem o nosso consentimento. Apenas parem. PG. Assina embaixo, Kelly. Delegado, eu queria lhe perguntar quais são os próximos passos. O que deve acontecer com esse sujeito? Se ele vai ser indiciado por importunação sexual, o que pode ocorrer com ele daqui para frente? PG, bom dia. Bom dia. Exatamente. Agora, a Polícia Civil encerra, então, essa fase do inquérito policial. Ele está sendo indiciado, né? Foi indiciado. Esse inquérito foi remetido ao Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar e tem 3 caminhos. O Ministério Público pode discordar da nossa posição e entender que não houve nenhum delito. Eu imagino que não vai acontecer, mas é possível, né? É um dos caminhos, e arquivar essa situação. A outra possibilidade é o Ministério Público entender que ainda falta alguma diligência, que precisa ouvir mais alguém, enfim, e encaminhar novamente para a polícia complementar com diligências. Ou a outra possibilidade é o Ministério Público entender que o trabalho está completo e que ele já pode partir para a denúncia. Aí
Sendo esse homem denunciado, se inicia, de fato, o processo criminal. Nós fizemos o trabalho da maneira mais rápida que nós conseguimos fazer aqui, na medida que o mês de março é um mês de muito trabalho aqui para a Delegacia da Mulher, embora a violência aconteça todos os dias, esse mês é um mês que a gente também se envolve muito nas ações preventivas. Mas conseguimos concluir antes do prazo, porque é uma situação que, infelizmente, granalizou, né? E aí, quando a gente tem essa segunda vítima, que inclusive é uma torcedora colorada, eu consigo ver isso que a Kelly estava falando, o quanto isso não pode ser granalizado, o quanto a gente está falando de machismo e de violência contra as mulheres de um modo geral, não interessa o clube. Duas mulheres de dois torcedoras de clubes diferentes, uma que estava trabalhando e a outra que tentou assistir o jogo, na verdade, porque isso aconteceu antes do jogo. Essa menina torcedora do Internacional que sofreu a importunação, ela não conseguiu ficar no jogo, ela teve uma crise de choro na sequência, entrou no estádio, começou a se sentir mal, ela estava com o noivo dela, eles iam fazer uma ocorrência policial ali, o noivo dela é sócio do clube também, e aí eles entenderam, ela começou a se sentir muito mal, começou a tremer, começou a chorar, ela disse, não consigo mais ficar aqui, e foi embora sem nem mesmo assistir o jogo. É isso que acontece com uma mulher quando ela sofre importunação sexual. As mulheres ficam num estado lastimável, as mulheres não conseguem reagir naquele primeiro momento, isso é o normal, gente. Então a gente tem que acolher, tem que estender a mão. A Gisele sofreu inúmeros ataques em rede social em razão disso, em razão dessa grenalização, isso não pode acontecer.